Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós daremos prosseguimento ao estudo dos recursos extraordinários lato sensu, mais precisamente tratando da técnica de julgamento de recursos repetitivos. Nós estamos no módulo dos processos nos tribunais, estamos vendo os recursos em sede de caminho para concluir esse extenso tópico dos recursos. Já tratamos da teoria geral dos recursos, uma infinidade de vídeos, já falamos de diversos recursos em espécie, chegamos até os recursos extraordinários lato sensu. Diversas considerações foram feitas a seu respeito, a título de exemplo, a função extraordinária que lhe impinge algumas características e alguns requisitos específicos de admissibilidade, as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, do recurso especial, enfim. Agora nós vamos tratar, como lhes disse, do procedimento do julgamento dos recursos repetitivos. No Código de Processo Civil, a previsão dos recursos repetitivos, tanto extraordinário quanto especial repetitivo, se dá a partir do artigo 1036. Mais precisamente, do artigo 1036 ao artigo 1041 do CPC. O que se chama de recursos repetitivos, na verdade, não é uma modalidade autônoma de recurso, mas uma técnica de julgamento que decorre da tão famosa e tão alardeada crise de efetividade dos tribunais superiores, especialmente em razão da quantidade de processos. E como o nome indica, essa técnica de julgamento visa fazer com que recursos que sejam repetitivos, que versem sobre a idêntica questão, matéria idêntica, não subam todos eles necessariamente para os tribunais superiores, fiquem represados nos tribunais intermediários, e aí o julgamento passa a se dar, portanto, por alguns recursos que são os recursos representativos da controvérsia, como nós veremos nos vídeos a seguir. A ideia aqui é fazer uma breve introdução. Então, o que se chama de recurso repetitivo é, mais precisamente, uma técnica de gerenciamento quanto ao processamento e julgamento dos recursos extraordinários, lato sensu, o recurso extraordinário em sentido estrito, e o recurso especial. Como eu lhes disse, o julgamento se dá mediante a análise de um recurso que representa a controvérsia, o que é chamado de julgamento por amostragem. Dentre os requisitos do processamento mediante recurso repetitivo, nós temos a multiplicidade de recursos e a identidade de questões. No artigo 1036, nós vamos encontrar a seguinte previsão: sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais, com fundamento então esses múltiplos recursos são fundados em idêntica questão de direito, então haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta subseção que nós passamos a estudar e observado o regimento interno tanto do STF quanto do STJ. Percebam então que do caput do 1036 nós extraímos alguns requisitos e a característica da obrigatoriedade. Vamos começar pela obrigatoriedade, seguindo aqui a ordem do dispositivo. Por que se pode afirmar a obrigatoriedade do processamento mediante recurso repetitivo, quando preenchidos os requisitos da multiplicidade e da identidade de questão? Porque o dispositivo começa com a seguinte afirmação: sempre que houver, e vai tratar dos requisitos. Quer dizer, sempre que forem preenchidos os requisitos da multiplicidade e da identidade de questão, sempre haverá afetação para julgamento mediante a técnica do recurso repetitivo. Daí se afirmar, portanto, que a utilização desse processamento é obrigatória. E quais são os requisitos que eu já adiantei? A multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais, quer dizer, não se aplica em caráter preventivo essa sistemática de recurso repetitivo. Tem que ser constatado em concreto, e os tribunais têm órgãos de gestão, um banco de dados para demonstrar isso,
tem que ter a comprovação da multiplicidade de recursos, quer dizer, da repetição de recursos extraordinários e recursos especiais. E esses recursos especiais e extraordinários que se multiplicam, que se repetem, deve dispor sobre a mesma questão de direito, idêntica à questão de direito, quer dizer, se situa no que se chama de processo em massa ou processos seriados, processos seriais, uma imensa quantidade. Exemplo, questões previdenciárias, né? Uma mesma discussão de direito, interpretação de um dispositivo, a título de exemplo, porque eu citei ainda agora, requisito para concessão de aposentadoria, previsto na Constituição Federal ou na Lei do Regime Geral da Previdência Social, naturalmente é um tipo de questão que se multiplica aos milhares / milhões de processos idênticos. Ao invés de todos esses processos subirem e desaguarem nos tribunais superiores, porque aí se botar milhões de processos para 33 ministros no STJ, milhões de processos para 11 ministros no STF julgar, realmente a chance de dar certo são diminutas. E aí a técnica do processamento mediante recurso repetitivo, como eu lhes disse, é selecionar alguns recursos desses milhões para subir. Nós veremos que são os recursos representativos da controvérsia, o que melhor abrange, portanto, e representa a controvérsia, para que o julgamento lá nos tribunais superiores se dê por amostragem. Nós vamos tratar melhor desse processamento no avançar aqui do estudo dos recursos repetitivos. Bom, então, esses são os requisitos e a característica da obrigatoriedade. Agora, a técnica dos recursos repetitivos, ela se situa num contexto do que se chama de microsistema dos casos repetitivos. Vejam o que prevê o artigo 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em, inciso 1º, IRDR, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, e nós vamos estudar, está previsto no Código entre o artigo 976 e o artigo 987, então o IRDR vai do artigo 976 ao artigo 987, e o recurso especial e o recurso extraordinário repetitivos. Então, o RESP repetitivo, o RE repetitivo e o IRDR são espécies de um gênero maior, que são os casos repetitivos. Só para fechar aqui o 928, o parágrafo único prevê que o julgamento de casos repetitivos pode ter por objeto tanto questão de direito relacionada ao direito material, quanto questão de direito relacionada ao direito processual. Lembrem-se que o artigo 1036, que nós acabamos de ver, ele prevê a identidade de questão de direito, ok? Idêntica à questão de direito. Só a título de introdução, vejam o que o parágrafo 1º do artigo 1036 prevê. Nós falávamos ainda há pouco a respeito do recurso representativo da controvérsia. O 1036 vai nos dar uma noção sobre isso, ainda que a gente venha a complementar depois. Vejam, o presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do TRF, quer dizer, o presidente ou vice-presidente vai depender de análise do regimento interno do próprio tribunal. Tribunal de Justiça ou TRF são espécies do gênero tribunal intermediário, né? Tribunal ordinário, tribunal de segundo grau. Então, o TJ ou o TRF, o que esses sujeitos farão, presidente ou vice-presidente? Eles vão selecionar 2 ou mais recursos que considerem representativos da controvérsia. São os recursos que melhor tratam da questão, tanto de modo quantitativo, quanto da extensão, quanto de modo qualitativo, né? Esses recursos, nós veremos, eles devem ser admissíveis, né? Devem ser recursos que preencham os requisitos de admissibilidade, porque não teria graça se selecionar um recurso representativo da controvérsia, que trata melhor da questão, mas ser um recurso intempestivo, já pensou? Aí ele não vai poder ensejar o julgamento. Então, os recursos representativos da controvérsia devem ser tidos como admitidos pelo tribunal local. Esses recursos serão encaminhados para o STF ou para o STJ para fins de afetação. Vai afetar a técnica de julgamento por recurso repetitivo e nós veremos as consequências disso. Uma primeira consequência que eu quero tratar desde logo com os senhores é a suspensão do trâmite de todos os processos.
Então, a lógica do recurso repetitivo é justamente trazer uma operacionalidade, uma racionalização e uma efetividade ao sistema de justiça como um todo. Então, além de facilitar, vamos assim dizer, a vida dos tribunais superiores, porque não vão julgar mais aquela infinidade, enxurrada de recursos idênticos, com a utilização dessa técnica, também a nível de piso, seja na primeira instância ou na segunda instância intermediária, poderá haver uma solução de efetividade, porque os processos que pendem, que aguardam julgamento da questão repetitiva nos tribunais superiores, têm o seu andamento suspenso, ok? Então eles ficam aguardando o julgamento dos recursos representativos da controvérsia, e esses recursos e o julgamento desses recursos vai vincular, porque são tidos como pronunciamentos judiciais vinculantes, como nós estudamos. O 1037, inciso 2º, que nós veremos também a seguir, ele complementa essa determinação de suspensão, mas o 1037 já diz menção à determinação de suspensão pelo relator no Tribunal Superior. Nós vimos dos requisitos da análise do procedimento de admissibilidade, nós temos um duplo juízo de admissibilidade, tanto pelo tribunal local quanto pelo tribunal superior. Então, quando no tribunal local o presidente ou vice-presidente visualiza uma possibilidade ali de manifestação de um recurso repetitivo preenchido os requisitos, ele está obrigado a instaurar a técnica do recurso representativo, vai mandar para o STJ ou para o STF. Nessa determinação, nós já temos uma suspensão chamada suspensão provisória. E aí, chegando no Tribunal Superior, o relator no Tribunal Superior vai confirmar se estão presentes ou não os requisitos para a instauração da técnica de recurso repetitivo, e uma vez que estejam, ele vai determinar a suspensão definitiva em âmbito nacional. Ok? Se aos olhos do Tribunal Superior não for o caso de técnica de recurso repetitivo, os demais recursos terão, portanto, o seu andamento retornado. E aí, por fim, senhores, vejam que ainda nesse caráter introdutório, que além da suspensão, um grande ganho que nós temos da técnica de recurso repetitivo é a definição de uma tese que forma um pronunciamento vinculatório, né? Artigo 1040, inciso 3º, assim como consta do artigo 927, que trata dos pronunciamentos vinculatórios, artigo 927, inciso 3º. Okay? Então, além da suspensão dos processos idênticos, além do julgamento de apenas alguns recursos que melhor representam a controvérsia no âmbito do tribunal local e no âmbito nacional, nós temos a definição de uma tese vinculatória que naturalmente contribui com a efetividade da jurisdição. Okay? Então, a título de introdução desse recurso, dessa sistemática de recurso repetitivo, era isso que tínhamos para falar. Nós ainda temos bastante coisa para ver na técnica de recurso repetitivo, como a definição do recurso paradigma, que eu tanto falei, será o tópico do nosso próximo encontro, ok? Então, senhores, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.